quando o cidadão tem o hábito de mentir compulsivamente, até mesmo um ovo de galinha se torna alvo de narrativas falsas para defender interesses políticos. Foi exatamente isso que Lula fez nessa segunda-feira em um evento em São Paulo. Mas antes de falar sobre esse caso, eu preciso trazer um trecho de outro evento com a participação do petista, também nessa segunda-feira, só que algumas horas antes. Em uma cerimônia em Campinas, no estado de São Paulo, ele veio com uma história que tem tantos pontos de hipocrisia e de incoerência que vai ser difícil não deixar nenhum passar batido, mas vamos lá. Porque no Brasil se criou a fama de que o rico tem uma saúde melhor do que o pobre, porque o rico paga um plano de saúde bom. Não é assim que a gente aprende? Acontece que o dinheiro que o rico paga no seu plano de saúde bom é deduzido no imposto de renda. Portanto, o dinheiro que o rico pagava, que deveria ir para fazer benefício para a maioria da sociedade, a gente não arrecada, portanto, o pobre termina pagando o plano de saúde do rico. Porque é o dinheiro que ele tinha que pagar, que não paga, que deixa de ter uma coisa para o povo pobre. Para começo de conversa, Lula não tem moral nenhuma para falar sobre isso, pois há décadas ele é atendido sempre que precisa nas unidades de um dos principais hospitais particulares do país, o Sírio-Libanês. Seu patrimônio milionário garante acesso a esse nível de atendimento quando não está exercendo cargo público. Mas enquanto presidente da República, como é o caso desde janeiro de 2023, são os próprios cofres públicos que bancam essas despesas quando ele precisa de atendimento de emergência ou de procedimentos cirúrgicos. Em outras palavras, é o povo brasileiro que sustenta esse atendimento de alto padrão para Lula. Agora, o segundo ponto. Essa história de que o pobre paga o plano de saúde do rico não faz sentido nenhum. O benefício criticado pelo petista é a dedução de despesas com saúde do imposto de renda. Só que ele próprio usa o termo dedução ao falar sobre isso, um termo que é autoexplicativo. Não é um imposto que outra pessoa vai pagar no lugar de quem faz uso do serviço. É apenas um desconto recebido sobre o imposto de renda, que já é altíssimo, e referente a serviços que já possuem diversas camadas de impostos embutidas em todo o processo. Impostos que, por sinal, pagos por ricos ou por pobres, ajudam a bancar o SUS, que é público, mas é caríssimo, pago por todo mundo, e está muito longe de conseguir atender dignamente o cidadão brasileiro. Sejamos realistas. Nesse país, sendo rico ou sendo pobre, lembrando que já se considera como rico um brasileiro com poder de compra inferior ao de classe média em muitos outros países, o cidadão paga uma imensidão de impostos em cima daquilo que ganha e daquilo que consome, sendo que a origem dessa sua renda, ou seja ela um empregador ou a sua própria empresa, já pagou inúmeros impostos no caminho até chegar a essa remuneração, e os produtos ou serviços que serão consumidos no final da linha também já tiveram diversos impostos até chegarem ao ponto de serem oferecidos e terão impostos sobre o próprio valor de comercialização. São tantas formas diferentes do cidadão ser roubado nesse país que chega a ser ofensivo um presidente da República criticar qualquer tipo de isenção ou dedução. Mas ainda tem um terceiro ponto. Essa visão crítica a ricos, milionários e bilionários de Lula só existe no discurso, porque o que ele faz na prática é justamente o contrário. Enquanto prega a justiça social diante dos seus eleitores, Lula e o seu governo garantiram, por exemplo, um socorro à Amazonas Energia, que estava em meio a uma crise e estava dando calote em usinas fornecedoras, coincidentemente apenas alguns dias depois da empresa dos irmãos Wesley e Joesley Batista, a Âmbar Energia, ter comprado mais de uma dezena dessas termoelétricas que estavam tendo prejuízo. De um dia para o outro, o negócio controverso dos bilionários amigos de Lula se tornou extremamente lucrativo, graças a uma decisão do governo que, além de tudo, ainda repassou esse prejuízo para as contas de luz do cidadão brasileiro, que arcará com mais essa despesa pelos próximos 15 anos. Enquanto prega a justiça social em seus discursos, Lula e o seu governo passaram a exigir identificação individual em ovos vendidos a granel, coincidentemente dias após os irmãos Batista terem comprado 50% da Mantiqueira, a maior produtora de ovos do Brasil, que já fazia essa identificação, enquanto concorrentes não. Nesse caso, a pressão dos próprios produtores foi tanta que o governo precisou recuar dessa decisão. E esses são apenas alguns exemplos de como o governo que se promove como defensor dos pobres acaba beneficiando, na prática,
política, bilionários, donos de empresas de energia, de empreiteiras e de tantos outros negócios que, além de terem contratos com o poder público, ainda possuem relação pessoal com Lula ou com algum dos seus aliados. Mas, por incrível que pareça, no evento seguinte dessa segunda-feira, Lula conseguiu fazer ainda pior. Em uma cerimônia de anúncio de investimentos da Petrobras, ele resolveu resgatar algumas de suas velhas narrativas, só que agora dando uma cara nova a elas. Não basta tentar reescrever a história para esconder os escândalos de corrupção que aconteceram no passado durante governos petistas. Não basta tentar inverter os papéis para colocar quem praticou crimes como vítima ou até mesmo como herói, como Lula tentou novamente fazer nessa segunda-feira. E nós não podemos perder tempo. Não podemos perder tempo. Por isso é que a Petrobras tem que voltar a ser a empresa motivo de orgulho. Porque há 10 anos atrás, vocês que andavam com essas camisinhas cor de abóbora, cor de girimum, muitas vezes em alguns estados era xingado de ladrão. Os sindicalistas eram chamados de ladrão, porque existia dentro da Petrobras um grupo de direitoso, um grupo de gente muito de direita, que achava que era verdade as falcatruas que aquele Moro tentou fazer com a Lava Jato. Agora o petista tenta reescrever até mesmo a composição do ovo de galinha para fazer uso político dele. Durante o evento da Petrobras em Paulínia, no estado de São Paulo, no fim da tarde de ontem, ao atacar mais uma vez qualquer ideia de privatização dessa estatal, Lula surgiu com essa história que, sinceramente, não sei se chamo de gafe, porque às vezes parece até que é de propósito. E vai vendendo, e vai vendendo. Um belo dia a gente vai acordar, o que é que tem na Petrobras? Nada. Venderam tudo. Ela teria virado um ovo sem gema. É isso, o ovo sem gema não tem proteína. E a essência da Petrobras é a proteína, sabe, do seu povo. Seu Lula, um ovo como este aqui tem em torno de 6 ou 7 gramas de proteína, sendo que um pouco mais da metade está na clara e um pouco menos da metade está na gema. E eu até entendo que o senhor não se preocupe com isso, pois o senhor tem hoje ao seu dispor no Palácio da Alvorada profissionais como cozinheiros e garçons, além de um cardápio de variados pratos com todos os valores nutricionais que o senhor precisa. Tudo isso bancado pelos nossos impostos. Só que o povo do seu país, seu Lula, que é quem paga essa conta, graças aos altíssimos preços das carnes atualmente, certamente já sabe contar muito bem a quantidade de proteína em cada ovo, pois esse ainda é um dos únicos alimentos saudáveis e capazes de dar saciedade que uma boa parte da população brasileira ainda consegue comprar. O seu governo pode até dizer por aí, fazendo uso distorcido do relatório da FAO do ano passado, que acabou com a fome no país, mas dados fantasiosos fornecidos por entidades ligadas ao próprio governo e replicados por militantes aliados na presidência de organizações internacionais não enchem a barriga de quem realmente passa fome e é negligenciado por um governo que só se preocupa com a sua própria imagem. E o pior de tudo é que, com base no histórico, não é de se duvidar que a partir de agora, dizer que a clara do ovo tem proteína seja tratado como fake news no Brasil.